pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast para fazer direito. Hoje na presença do meu nobre amigo novamente, Dr. Mário Paiva, que dispensa comentário e apresentação, né? O homem que apresentava o TV Justiça, Direito Digital, estará aqui comigo hoje batendo papo com a tia Paula, ou melhor, Paula Martins, que vai estar compartilhando conosco o episódio que ocorreu com ela, que é triste, trágico, porém que acredito que esse compartilhamento dessa informação vai proteger muitas pessoas que estão nos ouvindo. Sim, sim. Gostaria desde já agradecer a tua presença, né? Eu que agradeço a oportunidade. Sou fã do podcast, eu já tinha compartilhado antes alguns temas, alguns assuntos muito interessantes. O que eu puder propagar, além disso, vou fazer. Continuem. E, doutor Mário, obrigado também, novamente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para fazer direito. Doutor Paulo Moraes, Paula Martins, a gente tem muito a aprender aqui com os youtubers e as pessoas que trabalham nesse segmento, que hoje é o segmento que realmente comanda uma série de atividades na sociedade que a gente precisa definitivamente olhar com carinho e com muita seriedade, no sentido de verificar mecanismos jurídicos para a proteção legal dessa nova seara de profissão, de profissionais que merecem respeito, merecem todo o nosso cuidado e merecem uma legislação e uma fortificação judicial muito mais relevante do que hoje nós encontramos. A gente chegou até a gravar um podcast anterior que era sobre esse tema, né? A questão da PL, das fake news, que realmente poderia até ser tratado um pouco aqui, até convido que você participe um pouco, se poderia ser regulamentado esse tipo de conduta, tipificado, protegido, através da PL, né, das fake news. Existe também, e claro que a Paula Martins sabe, existe também projetos de lei no sentido de profissionalização dos influencers. Então, muito mais, já é atrasado, já é uma medida atrasada. Então, nós precisamos levar que é uma nova atividade, uma atividade que está em franca expansão e é preciso um olhar mais cuidadoso do nosso legislativo, do nosso judiciário, no sentido de proteger esses profissionais que hoje formam opinião de praticamente toda a sociedade. Exato. Ficou engraçado que nesse tema que a gente está tratando aqui, né, que é a questão das redes sociais, querendo ou não, democratizou muito o conhecimento e o conteúdo. Hoje qualquer pessoa pode expressar, deu voz a todas as pessoas para que consiga compartilhar o que pensa. Então é muito interessante que democratizou bastante. Mais visibilidade a todas as causas, eu acho, né? E hoje, como a Paula vai expor um problema, porque, veja, nós falamos há pouco dos aplicativos, em outros episódios, dos aplicativos de motorista. Hoje, sim, o aplicativo do motorista, muitas das vezes, ele é sacrificado porque um cliente reclamou de forma injusta e ele é simplesmente banido daquele aplicativo de mobilidade. A mesma coisa acontece com o influencer, ainda por uma situação muito pior, que é o hacker, que é o cracker, que tira a visibilidade e tira o sustento desses profissionais. Então, não há mais espaço para amadorismo nem para brincadeiras. É uma profissão que deve ser respeitada, que deve ser reconhecida, e eu acho que vocês devem juntar todos os esforços no sentido de levantar uma bandeira para a proteção desses direitos e que esses direitos fiquem claros e sejam aptos e que a justiça tenha uma rápida resposta para os crimes e as vítimas e as possíveis vítimas desses crimes. Então, é muito importante que a Paula fale sobre o problema que ela passou, o problema que ela foi vítima e que ela não teve, ou eu mesmo afirmo que provavelmente ela não teve uma resposta do Estado a contento. Mas ela vai... Efetivo, né? Efetivo. Mas ela vai descrever aqui e a gente vai dialogar de uma forma... Paula, fique à vontade para compartilhar o episódio nada agradável da tua vida, mas que tudo tem um motivo, né? E às vezes esse fato pode gerar benefício para muitas pessoas. Eu até me tatuei depois disso que aconteceu, que o processo te fere, mas o propósito ele te cura. Enfim, já passei por vários percalços na vida e esse foi só mais um. Trabalho com as redes sociais aí tem 8 anos, eu sou contadora.
E de uma forma bem acidental, eu gerenciava meu escritório, eu acabei fazendo um vídeo para uns amigos que viralizaram. E desde daí, eu fui chamada para algumas entrevistas na rádio, eu não parei de trabalhar na internet. De lá para cá eu vim evoluindo junto com a internet, com o meio de comunicação, que eu sim considero o maior veículo hoje em dia de comunicação, é a internet, principalmente gratuita. E é a minha maior fonte de renda, principalmente da minha família, que eu tenho um filho especial que demanda, né, inclusive já vou focando, doutor, a gente fazer um episódio só para as famílias especiais, para falar dos nossos direitos, é muito importante. E dar voz para essas famílias assim que são tão, enfim, justiçadas. E eu dependo disso, né? E a minha rede social, graças a Deus, é uma rede social construída na base da verdade, são seguidores reais, com engajamento reais, e hoje em dia eu trabalho fazendo o meu conteúdo orgânico e trabalhando para as empresas que querem fazer divulgação, marketing comigo. E aí, o que aconteceu? Aqui em Belém, outras pessoas tinham sido hackeadas com o mesmo golpe que o meu, porque existem vários golpes quando o hacker pega você. Existe aquele hacker que hackeia a tua conta para vender, existe aquele hacker que hackeia a tua conta, acho que por diversão, eu não sei, e existe hoje em dia o hacker que hackeia a tua conta para usar a tua influência para aplicar golpe nos teus seguidores. Então, olha como eles são ardilosos. Há um tempo atrás, há menos de um mês atrás, uma outra influencer chamada Samara Castro, que eu também sigo, tem mais seguidores do que eu, tem mais tempo do que eu na internet, foi hackeada. E assim, quando ela foi hackeada, obviamente todos nós, né, que trabalhamos com isso, viemos avisar, gente, seguidores não caiam, não existe isso de dinheiro, aplicação, não é tipo de trabalhar, avisando em todas as redes possíveis. Hoje em dia também existe um canal chamado Instagram de fofoca, que eles têm muita responsabilidade por viabilizar as notícias, né, não são os nossos, são canais tipo assim, existem as revistas, hoje em dia são os Instagrams de fofoca, principalmente os regionais, e eles têm muita força. E eles também propagaram muito e têm muito alcance. Né? E eu fui uma das... Não sei se todas, mas eu fui uma das primeiras que soube e vinha propagar. Eu acho que eu fui notada aí. Né? Que eu fui notada aí na hora de... Eu nem sabia que a gente tinha que... Hoje, depois eu recebi umas dicas de outras amigas. Amiga, quando alguém for hackeado, tu oculta, tu bloqueia para o hacker não te notar, porque te dá corre o risco. E aí ela foi hackeada, demorou um pouquinho mais para recuperar a conta. Recuperada. Passou-se umas 2 semanas. Eu fiz tudo que ela orientou que tinha que fazer para proteger a conta. E um belo dia, na segunda-feira passada, eu estava em casa, mexendo no WhatsApp. Chega um código de redefinição de senha, do nada. Aí eu ia brincar com meu namorado na hora e falar, vem cá, tu tá tentando hackear o meu WhatsApp? Sabe aquela? Mas ele estava do meu lado. Quando chegou o código que eu cliquei, achei que era algum bug, né, de WhatsApp. Que eu já tentei inserir, o código não entrou. Automaticamente, eu já fui na minha conta e já estava deslogada. Na mesmo minuto, eu já entrei no celular dele, na conta dele, e ele já estava aplicando o golpe. Aí, o que acontece? Eu fui procurar as minhas mensagens, eu vi que ele já estava tentando redefinir a minha senha, porque eu não olho, eu não tenho notificação no meu telefone de nada. Como eu tenho o hábito de estar olhando, até por ter 2 filhos pequenos, o tempo todo eu não tenho notificação, já chegou, senão não tem maduria que perdure. E eu vi que ele já estava tentando recuperar a minha senha já há um tempo. Se eu tivesse talvez me atentado antes, eu já ficaria, né? Já estava recebendo várias mensagens. Aí eu não olho e-mail, tipo, só se for e-mail de trabalho. Eu tenho e-mail separado para trabalho e tenho só para contas. Eu não sou muito ligada e não tinha reparado nisso de fato. E aí, automaticamente, eu fiz um vídeo dizendo, a gente estão aplicando o golpe do Pix. Aí mandei, encaminhei logo para os Instagram de fofoca, pedi para ele encaminhar e fui pedindo para propagar, marcando o pessoal para se espalhar logo, para viralizar. Mesmo assim, infelizmente, acho que pelo que eu contabilizei, umas 10 pessoas ainda caíram. E assim, pessoas que falavam comigo, que me seguem há anos, que sabem a forma que eu trato. Eu sou do tipo de pessoa que eu tenho um contato muito grande com o meu público. Eu mando áudio, eu mando vídeo. Por isso que eu tenho um retorno tão grande, né? E o que acontece? Eles acabaram caindo, comprometendo o dinheiro do aluguel. Teve uma seguidora minha que eu fiquei mais impressionada, que ela é minha seguidora, daquela de falar, de mandar vídeo da gente trocar as coisas. E ela disse, Paula, ele pediu para eu mandar 1.500 para fazer investimento, depois ele disse, manda o resto que tem na conta. Assim, na hora, ela disse, eu fiquei tão cega porque eu confio tanto. E eu falei, mas gente, eu nunca fiz esse tipo de trabalho, a gente está tentando avisar de qualquer forma, as pessoas ainda caem. Isso aconteceu 10 horas da noite. Eu sou muito rápida, né? Na mesma hora, já sabendo que tinha acontecido isso com uma amiga da área, há pouco tempo, eu já comecei a divulgar, a propagar pelas outras contas e ir atrás da empresa. Enquanto eu não conseguia falar com essa empresa que é de fora, que recuperou a conta dela, que é uma empresa grande, as outras pessoas já estavam tentando entrar em contato com outros hackers, que a gente sabe que são conhecidos. Existem pessoas que se titulam na internet responsáveis por recuperar a conta, né, que são profissionais que trabalham na marketing digital, que conhecem o de aplicativo. E nenhum conseguiu recuperar. Eu falava com 2 ao mesmo tempo.
aqui, um celular e no outro, e eles tentando as coisas. Eles chegaram, essa quadrilha que roubou a minha conta, ele nem consegui mandar ajuda pro suporte do Instagram, eles bloquearam, eu não conseguia. E aí o desespero ia aumentando, até que por torno de 00:30 eu consegui falar com essa empresa de fora. E como eu falei para vocês aqui, né, você fala com eles por videochamada, eles são especialistas em recuperação de contas, você entra na empresa, tem CNPJ, tudo legal, tem vários depoimentos, tem vários, eles trabalham para o governo de fora daqui. E aí ele abre, você fala com ele por videochamada, expliquei a situação, estava bem aflita, desesperada, ele falou, não, a gente vai recuperar a tua conta assim. E aí eu já, com ele, na videochamada, ele já foi tentando os procedimentos lá, e ele falou, a gente vai demorar um pouquinho mais e tal. Abriu, como eu falo para todo mundo, que isso me impressionou muito, que ele abriu a videochamada e quando ele mostrou a tela do computador dele, era igual Matrix, assim, eu nunca tinha visto isso, esse negócio de tecnologia. E ele foi me mostrando como é que funciona. E ele falou, existe uma quadrilha, foi recuperar teus chips de dentro, de gente de dentro da operadora que faz. Hoje em dia esse é o golpe mais comum que tem, né? Eles recuperam dessa forma. A gente disse, mas para você recuperar um chip no outro dia é uma burocracia do caramba, para você cancelar um chip é uma burocracia, você fica sem número, você fica sem área. Como é que eles conseguiram fazer 100 mil? Eu fiz, você faz hoje em dia vídeo selfie na operadora, é toda essa burocracia. E infelizmente tem, né? O crime é organizado, eles vão se atualizando e a gente tem que se atualizando mais. E aí ele dizia, um outro hacker, né, que eu tentei contratar antes, enquanto eu tentava falar com esse, ele me falou, Paula, eles, todo o tempo que essa quadrilha, que as quadrilhas estão dando golpe, eles vão se aperfeiçoando. As operadoras, os instrumentos vão se atualizando e eles vão se atualizando junto. Começou com link, começou com e-mail, começou com isso, e hoje em dia é dessa forma, é pela operadora de celular. E aí eu contratei essa empresa no final das contas e em menos de 24 horas ele conseguiu recuperar a minha conta. E eu, pode falar quanto pagou? E eu paguei em torno de 6 mil reais e conheço gente que pagou muito mais para recuperar. Porque de acordo com o que ele passa pra gente é calculado por seguidor, por engajamento e tudo. Enfim, ele me dá uma garantia, né, de tanto tempo, e ele me deu todo um suporte para que eu pudesse bloquear e blindar as minhas redes, para que não conseguisse passar por isso. Né? Então, basicamente, eu tive que contratar um hacker para hackear quem tinha me hackeado. É isso que a gente vai atrás, né? Antes disso, eu fui na delegacia, registrei um BO na delegacia, fui muito bem atendida. De lá, eu fui encaminhada para a delegacia de crimes cibernéticos, que estava com o sistema fora do ar. E uma pessoa de lá veio, me atendeu e me deu um papel onde os procedimentos que eu deveria fazer, sem suporte nenhum. Enquanto isso, as pessoas caindo no golpe, enquanto isso, eu sem poder trabalhar. Era, inclusive, a semana do Dia das Mães e eu estava cheia de trabalho para entregar ações pontuais que eu precisava disso. Enfim, e aí eu contratei e foi através desse meio que eu consegui recuperar a conta. Ele recuperou e aí, quando ele recupera, você paga e fica na mão dele a sua conta e você paga e ele te devolve. É assim que funciona. E depois disso, ele ainda me deu suporte, me deu todo... as pessoas perguntam para mim, como é que faz, Paula? Qual é a forma mais segura? Eu falo, eu não posso nem destruir, porque daqui a pouco, com certeza, eles vão chegar nessa forma. Você tem que contratar um hacker para proteger a sua conta. É isso. Você tem que contratar alguém que blinde a sua conta. Hoje em dia já existe aplicativo de segurança, mas eu não sei quantos % ele é seguro. Porque depois que você cai nisso, você não sabe mais como é que funciona. É muito além do que a gente pode imaginar. E foi isso. E aí, graças a Deus, menos assim, eu tive uma conta de 10 pessoas, né, que foram hackeadas, mas todas, como uma delas era esposa de um policial, ela já foi com conhecimento, nos caminhos das pedras, né? E ela fez um vídeo com toda a paciência do mundo para eu explicar para as outras pessoas, porque as pessoas, eu vou deixar para lá. Eu falei, não, gente, vai atrás. E uma delas já foi até ressarcida, graças a Deus, e as outras estão em justiça, que eu espero que sejam ressarcidas, porque elas conseguiram provar que era golpe, né? E infelizmente foi isso que aconteceu. E agora eu tô apavorada. E ontem foi hackeada mais uma pessoa que trabalha no nosso meio, também outra digital influencer, e outra pessoa que trabalha no meio de humor. E assim, eles estão visando todos e todas aqui. Toda semana é um que vai caindo. E o pedido é o mesmo? Ou eles hackeiam e fazem o mesmo tipo de sistema? Essa outra pessoa, a Samara, e esses dois que foram hackeados, é o mesmo sistema do Pix. O mesmo Pix. É a mesma coisa. Eu recebo diariamente mensagens de Instagrams aleatórios de uma pessoa falando assim. De pessoas falando assim, estou dando várias, por direct, estou dando várias opções de investimento. Se você tiver interesse em ganhar dinheiro fácil, clique aqui. Aí, quando você vai no Instagram, a pessoa está hackeada. Existia um golpe, não sei se vocês tiveram conhecimento antigamente, que era de vender coisas da casa. Eles hackeavam o Instagram da pessoa. Aí eles colocavam várias fotos. Geladeira, R$1.000. Assim, coisas absurdas. Até eu quase caio nisso, porque, muito barato. Aí só põe a foto de, estou me mudando, estou vendendo esse portal. Sabe? E eu vou dar um detalhe muito importante que eles fizeram, gente.
Eles pegam no nosso Instagram, empresarial, digital influencer, enfim, ele tem um arquivo de stories que você grava lá. Eles pegam stories antigos teus. Aí eles dão o golpe e colocam. E eles colocam até, eles tentam fazer uma assinatura digital. Exato. Ele pega o que você faz, a maneira que você pronuncia e tenta repostar. Mas pasmem, além de pegar stories antigos e postar, eu tenho uma mania de todo dia, uma assinatura do meu trabalho é dar o bom dia. Desde quando eu entrei na internet. E eles pegaram vários vídeos de bom dia e aparecem dando bom dia. E eu apareci em outro Instagram dizendo, gente, olha a minha unha, meu cabelo. Não sou eu, não peçam vídeo, peço áudio, eu sempre falo. E mesmo parece que as pessoas, sabe, queriam acreditar em todo o tempo ali. E o que aconteceu no segundo dia, né? Foi menos de 24 horas. Quando amanheceu no outro dia, eu fui na delegacia e eu gravei um vídeo pra propagar em Reels que eu tava com uma blusa. Eles foram procurar um stories antigo meu, que eu tava com a mesma blusa. E postaram, aleatório. Com a mesma blusa. Só pra, tipo, dar... Será que agora é ela? Agora não é? Mesmo tendo toda a sequência e a repercussão, eles são tão audaciosos que eles fizeram... Isso foi o que me chocou mais. E eles monitoram, né? Eles monitoram o que você está fazendo. É importante, extremamente importante, o que a Paula hoje está falando aqui no podcast, para fazer direito, é extremamente importante porque nós não estamos mais atuando numa área recreativa. O Instagram e o Facebook, há muitos anos atrás, ele era recreativo. Então, ninguém se importava. Era postar uma viagem, postar uma situação familiar. Hoje ela faz parte. As redes sociais, a qual a Paula tem o brilho de ser uma digital influencer, são redes sociais que são hoje profissionais. Então, nós não podemos tratar uma mãe de família, uma pessoa responsável, uma profissional, nós não podemos mais tratar com modo brincadeira ou com modo que não, deixa para lá e não tem importância. Porque nós estamos vendo, através da descrição dela, os prejuízos e os problemas que acarretaram, que poderiam levar ela a problemas ainda mais graves, econômicos, sociais e tudo mais. Então, nós não podemos tratar mais como brincadeira ou como deixa para lá. Então, a partir dessas denúncias, nós precisamos colocar uma meta no sentido de que colocar projetos que já existem para profissionalizar a sua atividade de digital influencer, regulamentar essa atividade até para a questão jornalística, questão de direitos autorais, e outras questões muito importantes. Então, nós precisamos adequar essa profissão ao atual e levar a sério, o que hoje nós não estamos vendo. Então, o que a Paula Martins fez foi voltar à Grécia Antiga, pela lei do talião e a lei do mais forte, e aí um hacker contra um hacker que conseguiu devolver a conta dela. Realmente era o que era para ser feito, realmente você precisava, e até o momento é isso que nós temos, mas nós precisamos mudar esse quadro. E isso vai fazer parte, inclusive, como você é uma pessoa que tem, que agrega com o digital, é uma bandeira muito interessante, inclusive, em relação aos seus pares, no sentido de criar esta oportunidade de vítima e tentar levantar uma bandeira no sentido de profissionalizar, exigir que a sociedade, que os órgãos estatais, que o governador, que o prefeito agilizem essa situação no sentido de evitar e no sentido de instrumentalizar. Assim como foi na Lei Maria da Penha, sim, assim como foi na Lei Carolina Dickmann, que à época você se lembra muito bem que foram fotos íntimas vazadas. Sim. Então, de repente, a vítima Paula Martins pode hastear uma bandeira, congregar os profissionais e digitais influencers daqui do Estado, no sentido de fora fazer... do Estado, e né? fora do Estado, onde quer que ela alcance, no sentido de atingir as autoridades, para que realmente, quando chegue numa delegacia virtual, que não seja restrito a um boletim de ocorrência, que seja... que o que o hacker fez para você, que você teve que despender e teve prejuízos ainda maiores, você teve o prejuízo pessoal, o prejuízo familiar, o prejuízo da sua profissão e ainda teve um prejuízo de tentar resolver e resolver. Então, tudo isso deve ser remodelado, deve ser extinto até, remodelado e depois extinto, para que os profissionais dessa área, que hoje são muitos,
Sim. tenham acesso a poder, Sua resolução, né? o poder de comando. Chegue numa delegacia virtual, já teria um procedimento, não para que você faça, não, um procedimento de atuação. Assim como existe, assim como o Estado faz em crimes de feminicídio, Exato, em crimes de agressão às mulheres, em que elas são, assim, tipo uma espécie de Lei Maria da Penha, que a pessoa chega, olha, eu sou o digital influencer, cheguei na delegacia virtual, você pegou minha conta, olha, é investigador, ou técnico, ou perito, por favor, retome a minha conta aqui, por favor, porque é meu direito. Aí depois correm os procedimentos criminais factíveis, mas primeiro que tem um acolhimento para o digital influencer, tem um acolhimento estatal através de uma delegacia especializada para que consiga converter ou reverter essa situação de dano para a vítima. E aí sim os procedimentos continuam para prisão, para perseguição e tudo mais. Você falou a cautelar, uma medida cautelar. Cautelar, ali, assim como, por exemplo, quando uma mulher se vê com violência doméstica, ela automaticamente funciona, você sabe que funciona, né, doutor Paulo? Muito bem. Funciona muito bem, em 24 horas sai uma medida coercitiva, dizendo, olha, você tem que ficar 200 metros distante e tudo mais. Então, no caso da Paula, seria muito mais tranquilo. Um agente estatal faria o que você teve que pagar. Para fazer. Pra E fazer. eu tive que correr atrás. Exatamente. Mas eu acho que hoje em dia as pessoas elas vão para a delegacia para não ser responsabilizada pelo golpe que está sendo aplicado. Porque a gente já sabe que não vai ter esse ponto. Então existe uma coletividade prejudicada em relação a esses atos. Então nada mais justo que nós cobrarmos das autoridades, até mesmo em relação à vítima presencial que está aqui no podcast, cobrar as autoridades para que façam, para que se instrumentalizem, para que possam resolver de pronto esses problemas. Até porque a internet vê a continuidade, né? Olha só, a amiga dela caiu, ela caiu e ela já sabe que tem outra pessoa passando pela mesma situação. Cada semana vai aumentando. Olha, eu não estou falando que ocorra, mas é uma situação extremamente perigosa, porque isso pode até induzir as pessoas que hackeiem fazer esse sistema de hackear e depois cobrar para devolver. Entendeu? Criar tipo um sistema meio que legal para extorquir. Na lei deles, né? Na lei de quem Olha, faz. surgiu uma ideia fantástica agora. Não pode nem compartilhar, né? Nós não presenciamos a lei Carolina Dickmann, nós podemos presenciar a lei Paula Martins. Justo. Olha. Ela não foi vítima, então vamos procurar deputados estaduais, procurar vereadores, ela mesma ou nós mesmos, para tentar, a partir da vítima Paula Martins, criar mecanismos, uma lei estadual ou municipal, no sentido de proteger o digital influencer aqui no estado. Por que não? Faria bastante sentido, até porque o que mais me preocupa, se fosse um caso isolado, ok, mas a continuidade. Sim. E detalhe, o lápis temporal, pelo que você mencionou, é o seguinte: hackearam a amiga dela, aí demorou um tempo para hackear o teu. Agora, rapidamente hackeou o dele. Parece que eles perdem uma coisa e já Parece vão que pra agora está mais acelerado, está catalisado o processo deles. O Estado e os profissionais do direito comprometidos com a resolução do problema, porque nós só existimos por causa disso. O advogado ele só existe para resolver as situações de conflito das quais as partes não tiveram condição de resolver. Exato. Então, se ela não tem condição de resolver, nós temos que criar mecanismos para resolver os problemas da Paula Martins. Entendeu? Que ela não pode resolver o problema sozinha e ficar abandonada por parte do Estado e por parte das leis. Principalmente numa profissão que não é mais relativamente nova. Que não é nova. Você mesmo já me disse, 8 anos. Então tem gente aí na estrada há muito tempo. Então não tem nada de novo. Não é uma profissão nova. As pessoas ganham dinheiro, as pessoas se sustentam suas famílias e elas merecem ser reguladas. Essa profissão, essa atividade deve ser regulada e protegida para que não aconteça mais esse tipo de desleixo, desassistido, para que a pessoa não se sinta desassistida. É isso. Porque o que a gente percebe, até pela maneira que você foi até a delegacia, você já não foi procurando uma solução.
Ela foi procurando Respaldo. dar uma notificação de uma conduta criminosa que pode estar ocorrendo. Ela não foi. E deveria ser o oposto. Ela deveria estar procurando a delegacia para tentar solucionar o problema. E nem essa percepção, nem essa tentativa ela fez. Entendeu? Tão desacreditado que o Estado está. Nós estamos numa sociedade de resultados. Então, se você não oferece resultado, só oferece papel ou conversa, hoje o ser humano e a sociedade já não acredita mais no papel e na conversa fiada. Ela acredita. E o profissional de tecnologia, o profissional que vive disso, muito menos. Então, isso quer dizer um desespero para o profissional, porque tem a conta hackeada e tem o seu dia a dia, e o pão do seu dia a dia cerceado, limitado, e ele precisa resolver. Ele olha para o Estado não dá guarida, ele tem que fazer o que for necessário. Então, a Paula Martins teve vários prejuízos aí. Ela colocou, o hacker colocou os seguidores em perigo, colocou em prejuízo, ela teve prejuízo na sua situação econômica, que com certeza você continua tendo prejuízo, Sim, porque claro. com certeza pessoas deixaram de lhe seguir, Sim. deixaram de acompanhar. De Então, acreditar. e ela ainda teve que desembolsar e sacrificar mais ainda valores para poder tentar remontar toda essa bagunça. Pô, mas você sabe uma coisa que é preocupante? A gente sabe que onde o Estado não atua, ele abre espaço para um poder paralelo. É o que acontece com as ações, com as associações criminosas e todas essas questões envolvendo crime organizado. Então, o que acontece? O Estado não se manifesta. Aí, o que já está acontecendo? Já está surgindo, paralelamente, o hacker que combate o hacker. Esse hacker que combate o hacker não pode ser o hacker que hackeia? Tu entendeu? Ou seja, não tem nenhum tipo de segurança nesse sistema. Então, ou seja, o Estado ficou longe do litígio e está deixando as próprias pessoas de fora criar situações extremamente perigosas, né? Então vamos dar trabalho para a Paula, ela vai nas suas redes sociais procurar um deputado para que ele apresente um projeto de lei estadual que regularize a atividade do influencer digital, mas de uma forma moderna, né? Sim. Não de uma forma pronta. Ele convoca, ele faz uma audiência pública, ou não, uma audiência pública digital. Sim. Com os vários influencers, e aí estabelece todas as proteções, tudo isso, e é uma situação bem atual, De uma forma situação efetiva, de interesse, e eu acho que vai proteger, vai ser um caminho muito tranquilo, desde que discutido com toda a sociedade profissional da sua classe, até mesmo uma associação, enfim. Botar para frente, pegar não deixar essa vítima ficar assim, esse crime ficar sem proporções. Não, vamos tentar fazer, e vocês sabem muito bem fazer isso, disseminar, integralizar e disseminar essa iniciativa. E eu estou pensando aqui a situação, hoje foi um Pix. Esse pessoal tem uma atividade Sim. incrível. Sim, Eles claro. podem fazer coisas bem pior. E agora Então, você vai esperar o pior que isso acontecer para depois Claro. tomar medida? Eu acho que já E você, deveria Paulo, começar a implementar. fez uma comparação muito interessante. Ela acabou refém de uma milícia digital. Assim como as milícias nas grandes cidades que bloqueiam gás, ela acabou, Exato. ao invés da proteção policial e da proteção do Estado, ela procurou uma milícia Esse seria digital falar- para proteger a sua conta. É um paralelo que você fez muito bem. Pronto. Então é isso. Nós precisamos nos unir. Eu acho que dentre as postagens da Paula, eu acho que esse caminho, dentre as várias atividades, é um dos caminhos que pode ser seguido, pode chamar a atenção da ALEPA, da Assembleia Legislativa do Estado, para que um dos deputados, numa reunião com a grande maioria dos digital influencers, configure um sistema de proteção e uma lei estadual que hoje não existe. Lei Paula Martins. Ó, tá aí o nome. O nome já temos, agora falta a lei. É isso, vamos atrás. É uma ótima ideia. A lei é tranquila. Eles mesmos, congregando os digital influencers, eles mesmos vão dar as suas opiniões e fazer a sua... Nada melhor. Olha, outra coisa também, outra situação que é muito comentada na PL das fake news é o seguinte, Paula.
existe muita fake news dentro da pele da fake news. Então, assim, não é liberdade de imprensa. Se eu falo para você que, por exemplo, seu cabelo é louro, se eu digito ou se eu faço uma notícia dizendo que o seu cabelo é ruivo, eu estou mentindo. Então, essa notícia, ela não pode ser vinculada. Não é questão de censurar. Não é questão de... Não, é porque é mentira. Fake news parece bonito, mas não é. Fake news é mentira, então eu estou mentindo. Você tem 2 filhos, eu digo que você tem 5. Aquela notícia tem que ser tirada. Se eu dou uma notícia que a Paula Martins tem 5 filhos, eu estou mentindo. Então essa mentira tem que sair e tem que ser banida daquele local. Então eu acho que é uma grande bobagem não regular, tem que regular, porque senão a gente fica refém. Senão o que aconteceu hoje com a Paula não vai servir para ninguém. A gente vai discutir aqui, vai todo mundo para suas casas, e ela teve o prejuízo que ninguém vai compensar, que foi tantos R$1.000 que ela disse que teve, e vai ficar sempre à mercê também. Quando chegar no Estado, numa delegacia virtual também vai continuar, e isso fica por aqui, é o que o Brasil tem mais. Fica por isso mesmo e acabou. Então, se ela tiver fôlego, se ela disseminar, se ela congregar uma comunidade, pegar um deputado, que não acho muito provável, muito tranquilo, entendeu? Então, eu acho que dá para tirar um caldo disso e dá para proteger e iniciar aqui no Estado de forma de vanguarda. De uma forma de vanguarda no Brasil, no sentido... E muito fácil, porque eles têm... É só o celular. Então, o digital, a Paula, é só o celular. Ela não precisa de outro instrumento. É só pegar os deputados, a lista de deputados. Marcar em todo... Olha, fui vítima e quero uma lei. Mas quero uma lei discutida conosco, com toda a comunidade. Eu adorei a ideia, é ótimo. Pronto. E ela só precisa do celular, a arma dela é o celular para fazer isso. E é a única alternativa, porque senão, aí nós criaremos uma delegacia especializada em crimes virtuais para a proteção dos profissionais de digital influência. Aí já é diferente. Não é uma coisa assim, não, eu tive meu cartão roubado, ou meu Pix, não. Já é uma coisa. Quando você já vai num protocolo. Claro. Aconteceu isso, é um crime muito comum. Aconteceu isso, tá bom, vem cá, dona Paula, chega aqui, sente aqui. Cadê sua conta? É essa aqui? Vamos fazer o que o hacker fez. Exato. Vamos retomar a sua conta de graça. De graça não, sim. porque você paga os impostos. Exato. Então não é de graça. Então faça aí, retorne minha conta e vamos continuar o processo e prender esse bandido. Exato. Virtual. Você sabe a questão dessa lentidão? Quando hackearam a conta da Paula, logo, de start eu falei assim, olha, isso é golpe. Aí tentei mandar uma mensagem no teu direct, aí ele já veio. Eu falei assim, olha, Carol, eu tava deitado na cama, eu falei, olha, Carol, e falei com ele que eu queria o valor máximo. Pra mim ver. Aí ele foi e mandou o Pix. Eu falei, se as pessoas estivessem realmente interessadas, naquele primeiro momento que ele mandou o Pix, eles já conseguiriam bloquear essa conta. Exatamente. Entenderam? Ou seja, então, que falta realmente assistência, interesse do poder público. Porque eu, que não trabalho nesse segmento, já consegui perceber que basta você bloquear o acesso ao dinheiro que acaba seu problema. Então, ou seja, notificação no banco, manda-se bloquear aquela conta para que não receba valor algum. Como que esse pessoal vai fazer para receber? Entendeu? Então, ou seja, existe mecanismo tanto para bloquear o acesso, recuperar o acesso, como bloquear o pagamento, tornar inviável, porque o que fomenta isso é o lucro. Se nós criarmos procedimentos através de um movimento concretizado pelos digital influencer do Estado, aí nós criaremos os procedimentos. Artigo 1º, digital influencer é isso. Artigo 2º, aí vão existir dentro das delegacias virtuais sistemas, procedimentos padrão para retorno das contas. Pronto. E não custa nada. A Assembleia está aí para fazer isso mesmo e só traz benefícios. E a partir de um caso concreto. Volto a falar da Global, que teve lá suas fotos íntimas expostas e que virou a lei Carolina Dickmann, que hoje proíbe e criminaliza a propagação de fotos íntimas na internet. E que é extremamente utilizado, né? Muito utilizado. E muito eficaz. E outra coisa, o dano, às vezes a gente fala como uma forma comum porque a gente vive no Brasil, mas o dano é imenso. O dano é terceiros, o dano é aquela seguidora de boa fé que teve os seus centavos, o seu dinheiro muito comprometido com tudo, que caiu. Então, os danos são
diversos. Eles são, assim, inimagináveis e diversos. E esses danos que a Paula Ortiz está relatando ainda vão persistir, porque ainda vão cair, e vão duvidar, inclusive, da credibilidade dela, porque... Sim, claro. Mas então, assim, é destrutivo, nós estamos falando de coisa séria, de uma profissional séria que está tendo vários problemas por causa disso e não tem assistência. Além, só de criticar, a gente já está cheio. Então, a gente pode, sim, fazer o que a gente fez hoje. Unir pessoas, criar ideias e efetivar soluções. Eu acho que o primeiro passo é esse, né? E eu acredito que vocês já estão unidas. É unir e criar pelo menos um checklist, vamos dizer assim, de algumas atitudes que são prejudiciais. Paulo, eu acho que é a coisa mais fácil do mundo, eu posso estar errado, que no nível de congraçamento, no nível de interação que eles têm, a coisa mais fácil é chegar num deputado estadual. A coisa mais fácil. E é do interesse deles, né? É do interesse deles. Muito do interesse deles. Uma parte dessas pessoas tem muitos. Então, assim, acho bem incrível, bem tranquilo, essa questão de um deputado abraçar essa causa. Eu também acredito que sim. É muito favorável. Eu não compactuo daquele toma lá da cá, mas eu acredito que vai despertar bastante o interesse deles, até mesmo pela visibilidade que vocês têm hoje no... E pelo ineditismo, talvez nacional. Exato, a referência. E a partir de um caso concreto, porque as leis elas surgem muito. Lei de Maria da Penha, todos sabem. Sim. Foi uma atrocidade em relação a Maria da Penha, que hoje está numa cadeira de roda. Então, nós podemos usar o caso da Paula, que é concreto. É um caso concreto. A gente não vai falar, não vai criar uma lei para uma coisa que futura, não. Especulatório, né? É uma situação concreta. Já está vivenciada. Infelizmente, com frequência. Exatamente. Doutora Paula Martins, tia Paula, desde já agradeço por ter compartilhado aí essa questão chata que você passou e que, compartilhando, eu acredito que várias pessoas que vai estar ouvindo não vai estar caindo no golpe, ou seja, isso também tira a força do golpe, tira a força das pessoas que estão aplicando, que têm interesse financeiro. Agradecer aqui também o doutor Mário, que novamente está liberando sua agenda para estar aqui com a gente e trazendo seu conhecimento, que é muito grande. Não sei se o pessoal já conhece, a tia Paula já conhece. O doutor Mário foi apresentador da TV Justiça, do Supremo Tribunal Federal, também é apresentador da TV Cultura, tem um currículo tão extenso que eu nem vou tentar colocar aqui agora, mas gostaria realmente de agradecer a tua presença e estar compartilhando com a gente esse robusto conhecimento jurídico aqui. Meu amigo Paulo Moraes, você sabe que aqui eu me sinto em casa. E as referências ou deferências a mim faz parte da sua amizade comigo. O que a gente deve tirar mais da metade. Mas, enfim, eu fico muito feliz quando a gente chega, Paula, por exemplo, hoje, o que é interessante nas nossas reuniões, nos nossos bate-papos, é criar alguma coisa. Então, nós saímos daqui com certeza melhores e saímos com ideias para proteger a sociedade e os profissionais. Exato. Então, só conversar, só criticar, você sabe muito bem que isso a gente está cheio. Nós estamos cheios dessa situação. Nós precisamos dar um passo para melhorar, um passo à frente. Eu acho que hoje nós conseguimos, Paula, conseguimos dar um passo à frente para coibir essa criminalidade que hoje está cada vez mais comum. E eu desejo para você toda a sorte e todo o empenho, conjuntamente com os profissionais que são seus colegas, para que possa desenvolver um trabalho no sentido, junto com a Assembleia Legislativa, no sentido de realmente profissionalizar. Vocês não podem mais estar abandonados pelo Estado e soltos à própria sorte, liberados, tipo numa arena onde os leões... tipo na Grécia Antiga, tipo naqueles filmes que tinha do Gladiador, em que deixam eles no seio. Extremamente perigoso, em torno dos leões. Bom, é sempre um prazer. Obrigado pela paciência, como diz o Faustão. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau.